Só explica pra mim o que é alma, então, por favor, mano. Que ele Na não sua, sa- na sua ideia. O problema é que ele fica saindo do assunto, esse é o problema. Eu não tô saindo, cara. Ok, Eu tô até agora querendo saber o que é alma, velho. No seu ponto Bom. de vista. Os caras Não, olha só, alma é princípio de movimento. Sim, aí é a parte Ser. do animal, né? Tipo, de animação. É isso. É, basicamente. Mas o que o Sócrates, é assim que se fala, o seu apelido? Isso. Ele falou que não estaria ligado em um sentido apenas espiritual, não numa questão neurológica do cérebro. Sim, a alma, enquanto como princípio, né? E como todo princípio imaterial, ela é imaterial também. Mas então, essa parte eu ainda não entendi. Então, por exemplo, na questão de pensamento, imagem seria a questão de alma, animação, na questão do que eu vou exercer para fazer. Tipo, eu penso que vou pegar a garrafa de água e pego. Não, Esse seria o sentido da alma, tipo, eu Não. consegui fazer essa ação. não. Alma é princípio de movimento. Tá? Então, por exemplo, na planta, a alma se manifesta na capacidade da planta de se nutrir, de crescer as suas raízes para baixo, de gerar frutos, de procriar, né, espalhar os seus frutos e passar pela sua vida e depois morrer, né? Esse movimento que surge de dentro da planta e não por fora chama-se alma vegetativa. Então esse é o Certo. exemplo da alma da planta. Então tem uma alma de animal, uma alma do ser humano e uma alma de planta. Exatamente. Percebe-se diferenças, percebe-se 3 classes de almas que carregam potências diferentes, né? Então a mais simples é a alma vegetativa. Tu vai ter também a alma sensitiva, que é a que tu tá chamando de alma do animal, né? Que é capaz de perceber as coisas, né? De sentir, por exemplo, tu coloca um bife na frente do teu cachorro, ele vai lá e come, né? Porque Sim, ele é capaz de reconhecer aquele bife, né? Que tá fora dele e se mover pra realizar isso. Né? Então esse movimento que surge de dentro dele, capaz de sentir as coisas sensíveis, é uma das faculdades da alma sensitiva. Então o que eu tomo como como se diz? Um sentido, né? Uma ação tem classes diferentes para cada tipo de ser. Exatamente. Muito bem, e finalmente no ser humano, né, que é o ser aqui na Terra com uma terceira classe de alma, né, que é a alma racional, a alma intelectiva. Ele é capaz de tudo isso que as plantas e os animais também são capazes e mais algumas coisas. Que são as coisas vinculadas à racionalidade. Então, por exemplo, o ser humano é capaz de abstrair a forma das coisas, né? A forma, novamente, é algo imaterial. E só porque temos uma alma imaterial, somos capazes de conhecer o imaterial, né? Seria impossível que o material, só o material conhecesse o imaterial, isso não faria o menor sentido, né? Porque semelhante conhece semelhante. Então o cachorro só conhece só interage, sente o sensível porque tem uma alma sensitiva. Nós conseguimos conhecer o sensível e o não sensível, o suprassensível, por termos uma alma intelectiva, capaz disso. Esse princípio imaterial. Então, além disso, a gente é capaz de não só como conhecer as coisas sensíveis, mas as não sensíveis, assim como os primeiros princípios. Os princípios puramente materiais necessários, eternos e transcendentais da realidade. Essa capacidade se dá na nossa parte mais superior da alma, que é a parte intelectiva da alma. Então, além de conhecer, por exemplo, as coisas inteligíveis, somos capazes de conhecer as coisas intelectivas, captadas somente pela alma. E mais nada, a exclusão do corpo, né? E somos capazes de realizar isso porque a nossa alma é a imagem e semelhança de Deus. A nossa alma é essa partícula cristalina e pura que temos, essencialmente, que se assemelha e que é como se fosse uma imagem da mente de Deus, né? Já que Deus é pura intelecto, a gente tem uma imagem disso em nós. O nosso espírito é basicamente um modo de ser da nossa alma. Porque o nosso espírito é o vínculo entre o nosso corpo e a nossa alma.
O nosso espírito, ele perpassa tanto o material quanto o imaterial. Ele é aquilo que vincula as duas coisas, né? A nossa parte sensível, o nosso corpo, com a nossa parte suprassensível e atemporal, que é a nossa alma. Nosso espírito é essa interface entre o mundo temporal e o mundo kairótico. Esse é o espírito. O espírito também é muito importante para a religião, porque é nele que a gente carrega as ações que a gente realizou durante a vida, né? As escolhas que a gente fez. E vai ser mirando ele que seremos julgados, né? Então esse é o resumo. Então, vou só fazer uma pergunta. Então, na questão dessa de alma, seria a mesma coisa que eu teria em mente do instinto? Porque um cachorro também tem um instinto de ir atrás de um pedaço de carne, no sentido de animação. O instinto, ele é uma faculdade inferior da alma, né? Mas ele não é a mesma coisa que a alma. Então eles são pontos que a alma traz. Isso, exatamente. Tanto que o animal, ele tem sentidos externos, né? A gente também, por exemplo, um cachorro tem língua, né? Ele consegue sentir o gosto, assim. Sim, tato, paladar, audição. Isso. A grande diferença é que por ele não ter espírito, ele não é capaz de perceber da maneira que nós somos capazes de perceber. É uma diferença qualitativa entre um e outro. Então seria de percepção. A gente é qualitativamente diferente do animal, tanto para perceber as coisas sensíveis, porque a percepção do animal, ela é obscura e não duradoura, a percepção dele não se enraiza na alma, né? Porque ele não é capaz de capturar o percepto das coisas. Nós somos. Percepto, você fala do ambiente, tipo, relações, sentimentos? Não, o percepto, nós somos capazes de, nós somos capazes de capturar o percepto das coisas através do nosso espírito. É como se o nosso espírito mergulhasse na coisa e quando ele volta, ele está molhado daquilo, certo? Mas então como assim o espírito? Tipo, como se fosse um outro eu? Não, como assim um outro eu? Não, Tu é composto de alma, espírito e corpo. Não é outro eu aí. Tu é feito disso. Mas então a alma da parte de animação traz o que você teria explicado molhado ao espírito? É uma questão de sentido? Não, tu não prestou bem atenção, olha só. O nosso espírito, que é um certo modo de ser nosso, né? Que é a vinculação entre o nosso corpo material e a nossa alma imaterial, ou a nossa parte temporal e a nossa parte atemporal, ou a nossa parte cronológica e a nossa parte kairótica. Nosso espírito, por termos espírito, e essa é uma das faculdades dele, ele é capaz de, como se abraçar aquilo que percebemos. Aquilo que percebemos através do percepto que as coisas emanam. E dessa maneira a gente é capaz de ter uma verdadeira percepção da coisa e a partir dela abstrair a sua essência. Mas o animal não consegue, né? O animal, por exemplo... Mas tipo assim, em um ponto judaico, né, em Gênesis, vai falar que o espírito é o fôlego de Deus, é o que nos traz vida. Nesse sentido. Como que no sentido que só seria a questão de vida, como que poderia trazer esse sentimento? Porque, por exemplo, acho que tem até um vídeo explicativo do Átila, né, um biólogo muito bom, fala que é simplesmente esse oxigênio é o que nos traz vida, só nesse ponto. Não tem nenhum mais, nenhum menos. O nosso espírito realmente nos traz um modo de viver. Porque, por exemplo, se não tivéssemos espírito, nós não seríamos capazes de conhecer alguma coisa nova, de julgar, deliberar. Não, mas a questão do espírito não entra nesse mérito, né, de querer julgar ou não. É questão, tipo, de viver. Sim, mas olha só, a tua vida, tu concorda que a tua vida é composta disso? De ações? Não, mas a parte de eu viver, eu posso, tipo, sei lá, ficar preso numa maca sem respirar, mas vou continuar vivo, porque eu ainda tenho o meu espírito dentro de mim. Mas a questão de instinto ou consciência não seria diferente disso? Olha só, só um pouquinho, Corte. Tu ficar numa maca não elimina o fato de que pra que tu viva, tu está agindo. Tu tá realizando as suas ações. Exatamente. Eu tenho a vida. Esse conceito de vida de espírito. Qual vida o vídeo do Átila, é isso que eu ia falar, chefe, porque eu vi esse vídeo do Átila, eu vi o posicionamento que o Átila tem acerca de espírito,
E o que ele fala a respeito de espírito é bem errado, viu, Edu? Só isso que eu queria te dizer. Desculpa aí, foi mais... Então, eu tenho esse esse ponto de conceito vista que- do Átila. Pra mim, Sim, espírito é então. aquilo, é uma questão de Mas- vida. Não É, existe então, nenhuma mas- outra função. Mas isso é que muito eu- simples, é muito simples. Olha só, tu tem espírito, ok? O cachorro não tem espírito. Qual é a diferença entre os dois? Mas como que ele não tem espírito se ele tem vida? Ué, tu não tá levantando Gênesis? Onde Mas o então- espírito é soprado, por acaso o espírito é soprado no cachorro também? Mas ele precisa de um princípio de vida. Ele não explica como formou os animais. A mesma coisa. Exatamente. Ele não Mas tem essa explicação. No judaísmo você tem a crendice de que Deus também modelou os animais, também fez todo um processo bonitinho, como fez o homem. Só que Mas o é homem ele fez a óbvio que imagem e fez. semelhança. Exatamente. Aí é que reside a grande diferença. Exatamente, porque do animal, ele também modelou, ele também criou, ele também teve um princípio, ele também teve o verbo, né? A ação, logos, Ah, se você for pegar do grego. Da mesma maneira com que ele modelou a pedra. A pedra tem alma? Não acredito que a pedra tenha alma. A pedra tem espírito? Ela não tem vida, né? Pois é. Então, já descarta o fora animal esse tem negócio vida, do que ele... não tem? Sim, o animal tem vida, exatamente. Mas ele não tem uma vida do mesmo modo que nós temos, correto? Não, isso daí eu já não acho correto. Só porque é uma questão evolutiva diferente, não diz isso, tá ligado? Peraí. Porque, por exemplo, a diferença... Não, Edu, me escuta. Tu tá com muita coisa na tua cabeça e tu vai ter que tirar fora um pouquinho. Tu vai ter que voltar pra realidade. Tá? Não, mas a realidade é o... Me escuta, Edu, me escuta. Pera aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu quer aprender sobre isso ou tu quer ensinar? Não, eu quero tirar minha dúvida, porque pra mim... Então não, olha só, se tu quer tirar tua dúvida, se tu realmente quer tirar tua dúvida, se tu não quer tentar me ensinar sobre esse assunto, tu vai ter que me dar um crédito. Não, eu tô te dando crédito, tô ouvindo, eu tô então- gostando do que você tá falando, mas eu quero Então- entender então um me pouco escuta. da ciência. Então vamos pra ciência, pra realidade, tá bom? Olha pra uma planta e olha pra um ser humano. Tu é capaz de diferenciar entre a vida da planta e a vida do ser humano? Sim. O que é que a planta faz durante a sua vida? Ela faz fotossíntese, ela também pode emitir um pequeno som. Vamos lá, ela traz vida a próximas vidas, seja com organismos, com alimentação. Cresce as raízes, né? Ela cresce, morre como ser humano fruto. nesse ponto. Dá Ela dá- fruto, um monte de coisa. Ela dá frutos, né? É um ambiente, é uma casa. A planta é uma casa? Um passarinho pode morar, um castor pode fazer uma casa lá com ela. Ok, eu vou deixar Vamos passar. lá. Tudo bem. Agora vamos ao seguinte. A planta é capaz de se locomover? Se tipo a raiz, posso citar a raiz, tipo, ela vai saindo, Não, ou se você fala não- no princípio, tipo, ela Mudar pode os... querer, Isso. querer, Ela- no sentido de querer. Não. De se locomover. De sair do lugar onde foi plantada e ir para outro. Tu já viu Sim, uma planta porque- fazer isso? Não, porque ela não tem disso, exato. Não, entendi. né? Não tem. Então, essa característica não pertence ao modo de ser de vida da planta. Uhum. Tá bem? Sim. Ela também. A planta é capaz de tomar decisões. Instintiva, sim. Não consegue. Mas eu Não, vou te mas, ó, instintiva sim, porque, por exemplo, numa floresta, quando cai uma árvore, elas reúnem as raízes, é uma questão instintiva de sobrevivência. instintiva, é uma questão puramente química essa. Mas eu vou deixar passar, tá? Como se fosse um instinto degenerado. Porque entre a planta e um cão, um animal, há uma diferença qualitativa entre o instinto. Né? O cão, de fato, tem instinto. A planta tem uma reação. Não é um instinto, tá? Mas ok, eu vou deixar, digamos que tem instinto. Tá. Mas a gente já sabe que ela não é capaz de se locomover. Ela não é capaz de deliberar, né? De tomar decisões racionais, né? Ela é capaz de se movimentar por um suposto instinto, ok? Vou deixar isso. Mas ela não é capaz de agir ou deliberar como nós somos, por exemplo. Uhum. Bom, e tem mais uma coisa. A planta é capaz de abstrair a forma das coisas? De pensar, você diz. Não, de abstrair a forma das coisas? Não, de modo algum. Tu sabe o que é a forma das coisas? Não, você fala tipo um formato de uma garrafa d'água. Não, eu não usei a palavra formada, eu falei de forma.
Então Tu não sabe sei. o que é. Não sabe o que é Então, forma. vou precisar que você me explique. Tá, pois é. Tu tá com um conteúdo. Tu tá com um débito técnico, digamos assim, milenar. Né? Porque a humanidade já soube muito bem o que era matéria e forma há muito tempo atrás, mas infelizmente não passava isso pra ti. Né? Então tu não vai conseguir entender quando eu falo sobre a alma, porque isso está extremamente vinculado com matéria, forma, ato e movimento. E potência. Aí tu não sabe o que significam essas coisas. Então vai ser muito difícil pra te entender, mas eu tô dando o meu melhor aqui dentro do possível, com o que eu tenho. Então, o que seria matéria forme? Seria isso que você tinha dito da árvore? Eu disse matéria e forma. Matéria Primeira e coisa, forma. isso, primeira coisa, todas as coisas do universo, todas as coisas concretas são compostas de matéria e forma, tá? Sim, matéria não se cria nem se destrói. Matéria sempre existiu. Mais ou menos. A matéria é o princípio de pura potência das coisas. E a forma é o princípio de pura atualidade das coisas. O que eu quero dizer com isso? Mas como assim, tipo, potência? A matéria, como assim a matéria exerce uma potência? Vou te explicar. Olha só. Concorda que eu sou o Sheffield, né? É o meu nome. sim. Sheffield sou eu. Sheffield, tá. E o que eu sou? Um animal racional. Concorda? Sim. Isso é o que eu sou. Daqui a 30 anos, eu ainda vou ser um animal racional? Se eu estiver vivo? Sim. Sim. Eu vou ser porque animal racional tá relacionado à minha forma. Que é aquilo que eu sou em ato. Aquilo que eu sou agora. Aquilo que eu sou perfeitamente. Aquilo que eu sou por essência. Entende? Eu nunca vou poder deixar de ser um animal racional, a não ser que eu morra, né? Aí eu não vou mais existir. Eu deixo de existir. Bom, isso é a forma. Tu concorda comigo que eu tô fazendo faculdade, tá? Eu tô fazendo faculdade de ciência da computação. E eu não sou formado ainda. Certo. Tu concorda comigo que eu posso vir a ser um cientista da computação? Sim, aí essa ideia da forma. Não. Olha só, tem mais uma coisa. Eu posso vir a ser um cientista da computação. Como eu posso não vir a ser um cientista da computação. Concorda? Certo. Concordo. Essa potencialidade reside na minha matéria. Certo. Isso que ela significa. Aquilo que eu Sua posso. essência. Aquilo que eu posso ser. Sim, tá na minha essência também. Mas é aquilo que eu posso ser, mas eu ainda não sou. Tá bom? Mas numa questão de querer, desejo? Ou não tem nada a ver? Não, do modo do meu ser. É possível que o meu ser seja em algum momento um cientista da computação. Então tanto um rei, quanto um príncipe, quanto Exatamente. várias coisas, certo? Isso aí, todas essas coisas. Né? E enquanto eu tô cursando faculdade, eu tô me movimentando para que eu realmente me transforme num cientista da computação. Eu tô em pleno movimento. No momento que eu me formar, eu vou estar perfeitamente. Vou ser um perfeito cientista da computação. Por que perfeito? Porque a perfeição representa quando esse meu movimento se concluiu. Entendeu? Agora eu sou um cientista da computação. E não mais poderia ser um cientista da computação. Eu atualizei uma potência que existia em mim. Entendeu? Entendi. Então é mais ou menos essa a diferença. Então quando eu te digo que um ser humano é capaz de abstrair a forma das coisas, é que ele é capaz que ele pode ser outra coisa. Pode ser... Não, escuta a minha palavra, olha só. Quando eu olho para uma cadeira, eu sou capaz de abstrair dela, da cadeira material, a sua forma. Aquilo que ela é essencialmente. A gente chama de cadeiridade. Tá? Assim como, quando eu olho para um ser humano, eu sou capaz de abstrair dele a sua humanidade, que é a sua forma. Aquilo que faz com que um ser humano seja um ser humano. É a sua humanidade. Tá bem? Mas, por exemplo, o Sheffield, eu tenho cabelo castanho, tá? Certo. Mas eu posso pintar ele de rosa. Tá, sim, claro. Então isso é um acidente, isso não pertence à minha forma. Porque não é essencial. Então, por exemplo, a árvore por si só, ela é uma planta, é aquilo, é o material dela. Mas, por exemplo, se ela um dia for se tornar uma cadeira, não seria a forma dela, a essência dela. Aí, no caso, o que vai acontecer? Essa árvore, ela primeiro vai sofrer uma corrupção substancial, ela vai deixar de existir enquanto árvore, tá bom? Ela vai morrer. A árvore morre, depois que eu cortei ela, né, cortei o tronco. A árvore morre,
sofre uma corrupção substancial ou uma mudança substancial, deixa de existir enquanto árvore e se transforma em uma madeira. Concorda que a madeira cortada pelo lenhador não é mais a árvore, né? Não, ela não deixou de ser árvore. Ela é uma árvore. Não, ela é a madeira da árvore, né? Ela é a madeira da árvore ou é a árvore? Ah, tá, entendi agora o seu ponto. Entendi. Entendeu? Ela deixa de ser árvore para se transformar na madeira. Sim, a madeira refinada agora ela é madeira refinada. Qual que é a diferença? Olha, eu imagino que agora essa madeira não tenha mais alma, por exemplo. Ela não é capaz de se nutrir, de crescer, de dar frutos, ela virou lenha. Então eu posso fazer. Olha, pra concluir. Gente, só um pouquinho. Pra concluir o exemplo. A árvore sofreu uma corrupção substancial, não existe mais e se transformou na lenha, na madeira. Agora um ser humano, porque é capaz de abstrair a forma das coisas, abstraiu a forma de cadeira e carrega na sua mente esta forma, a cadeiridade. Ou seja, o ser humano sabe o que é uma cadeira. Sabendo o que é uma cadeira na sua mente, ele é capaz de olhar para aquela madeira e pensar: posso pegar essa madeira e transformá-la em uma árvore. Não, desculpa, em uma cadeira. Posso pegar essa madeira e transformá-la em uma cadeira. Por quê? Porque eu carrego a ideia, a forma de cadeira, a cadeiridade na minha mente, porque é abstrair de outra cadeira, ou de elementos da natureza, se não é o caso, e percebo que com aquela madeira, com aquele material, sou capaz de, nele, transformá-lo em uma cadeira, ou colocar a forma dele naquela madeira, transformando ela numa cadeira. Entendeu? O que o ser humano é capaz de fazer? Entendi. Uma planta não é capaz de fazer isso. Certo. Por exemplo, né? Muito bem. Mas e na ideia de um macaco, por exemplo? Ele consegue fazer um martelo, uma ferramenta ali, mais ou menos, se ensinarem ele. Exatamente. Qual que é a diferença? A diferença é que o macaco é capaz de ser ensinado a realizar uma imitação, né? Ele é capaz de imitar alguma coisa. E através da sua imitação, ele acidentalmente pode ter colocado as peças de tal maneira que elas formem um martelo. Perfeito. Então ele fez a ferramenta, né, a partir de uma imitação. Acontece que ele não tinha em mente a ideia de martelo. Ele fez aquilo por mímese, por imitação corporal, e o resultado foi um martelo. E qual que é a prova disso? Ele seria incapaz de construir uma máquina que faz martelos. Por si. Tá bom? Então, olha só. O macaco, ele pode estar querendo pegar a banana que está alta e não alcança. E ele vê um pauzinho ali. Ele é capaz de pegar esse pauzinho para alcançar a banana, perfeito? Então ele usou o pauzinho como uma ferramenta, né? Sim, perfeito. Mas ele seria incapaz de produzir uma máquina que produza pauzinhos. Por quê? Porque ele não é capaz de, com a forma do pauzinho, que abstrai do pauzinho... Eu acho que eu caí por um segundo. Volta. O macaco A forma do pauzinho foi o que tu disse. Isso. O macaco é incapaz de produzir uma máquina que produza pauzinhos porque ele não é capaz de abstrair a forma do pauzinho ou da ferramenta de alcance de bananas, né? E não conseguindo abstrair essa forma, é incapaz de produzir uma máquina que produza isso, porque a máquina depende da forma, né? Então ele é incapaz de produzir uma máquina-ferramenta. Certo? Apesar dele ser capaz de utilizar instrumentos. É capaz. De fato é capaz de utilizar instrumentos. Mas utilizar instrumentos não significa ser capaz de abstrair a forma de um instrumento e reproduzi-lo, né? E a prova disso é que, por exemplo, o João de Barro imita a casinha que imita desde sempre, né? Nunca evoluiu a casinha do João de Barro. Ele nunca deixou de fazer uma casinha de João de Barro, igual, desde sempre. É por isso que a aranha, quando produz a sua teia, nunca aprimorou. Tu nunca viu lá, agora a teia da banana tem um micro-ondas também lá no meio. É sempre um padrão, né? Sempre desde o início e para todo sempre. Porque aquilo tá codificado no seu DNA, né? Na sua essência, de tal maneira que ela é capaz de imitar aquilo. Mas ela não é capaz de abstrair a forma das coisas para construir uma
máquina-ferramenta. Né? A máquina-ferramenta Sim, prova isso. Muito bem, tudo isso é pra gente entender que nos vegetais, nos animais e no ser humano, cada um tem um modo de vida diferente, qualitativamente diferente um do outro. Quais são os problemas que residem no modo de vida do ser humano? Essencialmente 3. Poderia falar mais, mas só pra resumir. O ser humano tem problemas para construir coisas, para fazer, para produzir. Isso a gente chama de poética. Quando a gente produz sapato, quando a gente produz micro-ondas, quando a gente produz poemas, etc. A nossa arte de produzir coisas a partir de formas e materiais. A gente é capaz de conhecer as coisas. Então temos o problema do conhecimento, né? E a gente é capaz de agir moralmente. Somos capazes de agir de tal maneira e depois avaliar se a nossa ação foi boa ou ruim. Então a gente tem 3 classes de problemas relativas à verdade, tratando do conhecimento, a beleza, relacionado com a produção, e a justiça, relacionado com a ação moral. Temos 3 problemas que caracterizam a nossa vida de maneira qualitativamente diferente a dos animais e a dos vegetais, porque para eles esses problemas não existem. O João de Barro, de fato, não se importa se a casinha dele ficou bela ou não. É sempre a mesma. É sempre da mesma maneira. Ele não muda isso. Entendeu? O ser humano tem uma vida, de fato, diferente. Isso tu pode verificar se tu passar uma tarde olhando para a natureza. Né? Tu é capaz de fato, bom, realmente é bem diferente essas coisas. Então, só deixa eu então perguntar. Então, nesse pressuposto, nesse entendimento, eu entendi que então tudo tem uma alma diferente, mas como isso se aplica, tipo, na questão, tipo, do meu consciente, de eu exercer minha função por causa de questões neurológicas, do meu cérebro mesmo? Porque, pelo que o Sócrates explicou, eu não exerço por mim mesmo, é minha alma que faz essa ação, dessa animação, por mim. Aham. Não, olha só. Não existe essa separação entre tu e a tua alma, porque a tua alma é o que tu é. Sim. Tá bem? Por quê? Porque nos seres vivos, a sua forma é a sua alma. A forma da planta é a sua alma vegetativa. A forma do cachorro é a sua alma sensitiva. A forma do ser humano é a sua alma racional. E a alma, se tu prestou bastante atenção e memorizou, que eu acho bastante improvável, eu disse antes que a alma, a forma é o princípio puramente atual. Ou seja, o que é uma coisa. Então o ser humano é a sua alma. O ser humano é a sua alma e tem um corpo. Tá bem? O ser humano é a sua alma e tem um corpo, né? Tu é formado dessa maneira. Então na questão, tipo, de ação que meus neurônios exercem, né, ou onde eu guardo meus pensamentos, né, a parte neurológica, até mesmo na ação, né, quando você tem a ação, tipo, amar alguém, um sentimento, orar, você usa a parte inferior direita, a minha alma exercendo isso. Sim, assim, ó, olha só, ninguém aqui vai negar pra ti que ocorrem efeitos no teu corpo quando tu age de determinada maneira, quando tu sente certas coisas. Ninguém aqui vai te dizer que não, isso não acontece. O que a gente vai dizer pra ti é que tu não é capaz de reduzir tudo isso a apenas o teu corpo. Por exemplo... Tem um princípio, tem algo maior. Tu não é capaz de reduzir o teu amor a apenas o teu corpo. Tu não é, apesar dele participar, talvez. Tipo, de uma questão hormonal, certo? Exato. Tu não é capaz de reduzir a tua mente ao teu corpo, apesar de, certamente, ela depender do teu cérebro. Aqui na Terra, né? Enquanto tu estiver vinculado ao teu corpo. Depois que tu morrer, daí isso pode mudar. Mas aqui na Terra, tu depende dessas coisas. Porque tu tem um corpo, não dá pra negar isso, pelo amor de Deus. Cada ser humano tem um corpo. Mas ainda assim, tu não vai nunca... É impossível que tu, a partir de um corpo humano, por mais que tu possua as ferramentas certas, por mais que tu possua todo o tempo do mundo para analisar esse corpo humano, tu nunca vai, por mais que tu seja o Sherlock Holmes ou a pessoa investigativa de melhor técnica que já existiu, tu jamais vai encontrar num corpo humano a sua alma.
Você entendeu o que eu quero dizer? Sim, é Por algo mais que tu coloque invisível. isso, tu não vai verificar este princípio de movimento, porque ele é um princípio. Ele não reside no campo material. Assim como tu não vai nunca abrir um cérebro humano e encontrar o número 1, ou a unidade, o conceito de unidade. Tu não vai encontrar o julgamento, a deliberação, a consciência, porque apesar de estarem relacionadas com o teu cérebro, não são ele e não podem ser reduzidas a ele. Tá bem? Mas, tipo, como assim não posso reduzir? Porque a questão é uma questão tipo, os neurônios exercem uma energia, né? Gastam com a gordura do cérebro, que exerce energia, essa energia é o que controla tudo. Tá bom, então me mostra Então, onde é que está. Olha só, através da tua tentativa, me conduza a encontrar o número 1 dessa maneira. Não, mas não seria a questão de conduzir, tipo, pegar um número ali, mas, tipo, saber, tipo, como estudar um cérebro humano que já morreu. Não é querer estudar, mas é querer estudar a função se tem uma diferença ou não. Porque da questão de armazenar a ideia é uma questão, talvez, de energia. Você não tem como pegar a energia e calcular um número também. De que é feita a energia? De elétrons. E o que é um elétron? Aí você vai chegar tipo na pergunta, o que é um círculo? Um círculo é formado de outros círculos e assim por diante. Átomos, Não. átomos. Eu tô no elétron ainda. O que é um Não, elétron? mas é isso, ele é formado por próprios elétrons. Não, mas o que ele é? Ele é algo que existe? É matéria, existe. Ele existe, então ele é formado de forma e matéria. Mas como assim de forma e matéria se ele existe, é material? Exatamente. O que eu disse pra ti antes? Todas as coisas que existem concretamente têm forma e matéria. Tem forma e matéria, certo? Isso. Mas então no princípio que a alma não tem uma forma matéria. Ele só está induzido junto com o ser. Tu escutou tanta coisa de mim que tu já não tá mais lembrando do que já foi dito. Não, certo, mas a questão só para eu entender mesmo, da alma, se ele não é matéria. Tipo, porque o ser humano tem o princípio de forma e matéria. Ele pode. Isso. Essa condução é a alma, certo? Olha só, o ser humano tem forma e matéria, certo? Sim. Qual é a sua forma? Minha forma é um animal racional. Não, em uma palavra. Qual que é a forma de todos os seres vivos? Não, aí eu já. Seria a alma, você tá dizendo? Exatamente. Mas então como assim? Tipo, se a matéria. Não seria a questão de animais? Tem um bando de animal, tem um bando de matéria, tem um bando de átomos. Não seria tipo. Tem, mas agora presta atenção no que eu vou te dizer. Matéria e forma são princípios. E eu já te disse que princípios são imateriais. A própria matéria é imaterial, enquanto a forma também é imaterial. Quando que surge a materialidade, que é o que tu quer? Alguma coisa que... Então não vamos no que eu quero. Então nessa parte... Escuta o que eu tô falando, interrompe. Não, mas eu quero saber desse imaterial, a parte da alma mesmo. Cara, escuta o que eu tô te falando. Presta atenção no que eu tô falando, não interrompe. No momento que tu une a matéria e a forma, só aí tu vai ter o primeiro acidente, que é o corpo. Só aí tu vai ter quantidade, tu vai ter coisa pra mensurar em termos de tocar, de materialidade, entendeu? Antes disso, na tua forma e na tua matéria em separado, não existe isso. Então eu preciso do imaterial, que seria minha alma. Tu precisa do imaterial tanto quanto princípio material, quanto princípio formal, quanto forma. Tu precisa dos dois, ambos são imateriais. Tá bom? Material é imaterial, então? A matéria é imaterial. Exatamente, por ser um princípio puramente potencial. No momento que tu une as duas e tu produz um composto ilemórfico, como Aristóteles diz, né? Se quiser chamar assim, agora, todas as coisas existem tem forma e matéria. E esse composto de forma e matéria se chama o composto ilemórfico. Tá? O sino. Com essa coisa... Quem que foi que falou isso? Só pra eu anotar? Aristóteles. Isso. Muito bem, só aí, quando essas coisas estão juntas, né, existem juntamente na realidade, tu vai ter o teu primeiro acidente, que é o teu corpo.
que já é uma quantidade, no caso, né? Já é o quantitativo. Uhum. Tá bem? Então, o que é o imaterial? O imaterial são esses princípios. Esses princípios que regem a realidade sensível, as coisas que mudam. Então, nossa moral, nossa ideia, nosso pensamento, seria isso. Seria exemplos. Né? Exemplos do que seria. Seriam exemplos, justamente. Como, por exemplo, o número 1, ele é um ente matemático, né? Ele não existe materialmente. Tu nunca vai encontrar o número 1, apesar de tu ser capaz de encontrar uma caneta, por exemplo. Mas fazer o número 1. Não, olha só. Não, tu não consegue. Tu não consegue, através de uma caneta, fazer o número 1. Porque o número 1 é imaterial. O que tu consegue? Tu consegue, de uma caneta, abstrair a sua unidade e vincular essa unidade ao número 1. Né? Então a essência do número 1 seria a unidade, que tu é capaz de abstrair das coisas. Mas tu nunca vai encontrar ela própria. Outro exemplo, tu nunca vai encontrar a humanidade caminhando por aí. Concorda comigo? Concordo. Tu é capaz de enxergar vários seres humanos, né? Tu é capaz de abstrair dos 29 integrantes, 30 agora, dessa cal, e sabendo que os 30 são seres humanos, possuem a forma da humanidade. Portanto, tu é capaz de unir todos eles nessa classe, nesta classe, e dizer, olha, aqui tem 30 seres humanos. Tu não precisa dizer, aqui tem um Sheffield, mais um Luan, mais um Kelvin, mais um Irving, mais um Franz, e todos os 30. Tu consegue dizer, tem 30 humanos, porque eles se assemelham, se identificam na sua humanidade, que é imaterial. Uhum. Mas daí, então, no caso do budismo, por exemplo, eles consideram uma pedra uma alma não... uma alma dormente, em descanso, Pode dizer. em repouso. Tu pode dizer que a pedra tem uma alma mineral, que é ainda mais isso, que é ainda mais reduzida que a alma vegetativa, né? Porque ela tem menos capacidade de movimentos. No caso, nenhum movimento por si só. Ela só é capaz de sofrer movimento de fora, né? Eu sou capaz de pegar a pedra e mudá-la de lugar. Jogar ela, por exemplo. Uhum. Exatamente. Mas aí oi. Acho que um bom exercício que eu tenho tentado praticar com galera que tem dúvida disso é sempre pensar em todo. Tu falou, né? Todos os tipos de ser humano que tem aqui. Mas acho que mais essencial do que isso ainda é imaginar que, ainda que todos os seres humanos aqui sejam totalmente diferentes, né? Tu vai ter uma coisa que unifica eles, que é a humanidade, né? A forma. Só que algo que é bem interessante, bem legal de pensar também, é a respeito de que se tu faz uma regressão infinita até as coisas que definem um ser humano, tu chega a algo que não é material, porque o primeiro acidente como é que fala? É o corpo, né? Qual é o nome do negócio? Primeiro acidente da união entre forma e matéria? Isso, é o corpo. Então, quando tu olha para um feto, né? Tu não tem como dizer que aquilo é um ser humano essencial, né? Um feto não é igual ao outro. Então, tu não consegue assim dizer, se tu pega as características acidentais de todos os seres humanos do mundo, se todos os seres humanos são diferentes, então na verdade não existe ser humano, né? E é algo totalmente bizarro, assim, se toma como base o pensamento que seria antagônico a esse de dizer que na verdade o ser humano não tem uma essência, não tem absolutamente nada, é puramente material. Uhum. Mas por incrível que pareça, o ser humano sempre que dá a luz a um ser humano. Então. Nunca muda. Tu nunca pergunta pra uma mulher se ela tá esperando um cachorro ou uma vaca ou um ser humano, né? Tu já sabe que é um ser humano. Mas se tu tira tudo isso do ser humano, se tu tira as características de altura, gordo, magro, baixo, preto, branco, japonês, índio e tudo mais, se tu tira todas essas características físicas do ser humano, como é que tu define um ser humano verdadeiramente? Tu tem que ter alguma coisa que não é acidental, que não muda, né? Ou seja, tu tem que ter alguma coisa que fica para que possam mudar os acidentes. E o nome disso é substância. O que substá todos os acidentes é a substância. Substância é o que permite que os acidentes existam, né? É o que está por baixo dos acidentes.
Desenho serve pra qualquer coisa, Oh. né? Não só pra ser humano. Sim, qualquer coisa. Quem é que tava falando mesmo? Era o menino que tava conversando? Oi. O Edu, né? Ó, Edu, já foi muita coisa difícil que a gente conversou. Eu penso que seria bom pra te refletir um pouco agora e depois voltar com dúvidas novas, frescas, assim. Ah, tranquilo. Ô, Chase, Pra mim? Oi. eu no meio da conversa te interrompi de uma hora lá que eu ia tirar uma dúvida. Eu esperei. É, Aquela hora que você falou sobre a madeira, não sei o que quando corta a árvore, ela continua sendo uma árvore, um negócio assim, tava querendo dizer, tipo, a filosofia de Parmênides? Não, eu falei que ela não continua sendo uma árvore, né? Ela sofre uma tá. corrupção. Uma corrupção substancial. Uhum. Pra Parmênides não teria problema também, porque a árvore é um vira-ser, né? Parmênides dizia que o ser não muda. O ser é imutável, né? Ele Só diz sobre a que essência, no caso do ser. ele fala sobre o ser mesmo. Só que o ser, pra Parmênides, só se relaciona com o ser. Então, no caso, ele não consegue vincular o mundo sensível com o inteligível. Tá. E outra coisa que eu tive uma dúvida na discussão também, o Sokali chegou a falar, se eu não me engano, tá? Às vezes eu tô boiando, é que o cérebro não comanda o corpo, mas sim a alma. Não é isso? Certamente. E ele disse que, tipo assim, que as memórias, os pensamentos não ficam no cérebro, mas sim na alma. Certamente. Então, um exemplo, esses estudos recentes que estão tendo de transplante de memória, etc., alguma coisa, não são possíveis? Não, não são possíveis. Não são possíveis. Não. Todos vão falhar. Porque a memória não é algo que tá no cérebro, né? E é exatamente aquele exemplo clássico, né? Que é tu pensa em alguma coisa, tu pensa numa árvore, tu pensa num objeto qualquer. Isso não tá no teu Só- cérebro. Mas o pessoal só. A memória não é tão impossível se for interfaceado pelo cérebro, porque enquanto o cérebro é uma interface da alma, ela não é uma interface completa, mas ela contém aspectos que partem da alma e através do espírito, pode-se chegar a algum conteúdo, mas não na integralidade. Quer dizer, É possível Daí- que. o que vai chegar no cérebro a partir da alma? Tudo que a alma permitir. Assim, é possível que tu realize um transplante de corpo, excluindo-se a cabeça, digamos assim. O cérebro permanece e tu ganha novos órgãos corporais ali. Só que aí não é um transplante de memória, né? Tu continua sendo quem tu é e a tua memória continua sendo Porque tem aquela. estudos que, tipo, eles querem conseguir porra, é difícil, peraí. Eita! Armazenar. Muito obrigado. A memória das pessoas que já morreram. Não, perdão, que já morreram não, que vão morrer antes, entendeu? Não, cara, isso aí é loucuragem, provavelmente. Só antes de dizer, eu vou ter que sair, eu tenho que ler, eu já devia ter começado a ler há um tempão. Mas só uma pergunta, através, tipo assim, de que argumento pode provar? Claro, depois de todos os argumentos já deu, não vou pedir pra você repetir tudo. Mas, tipo assim, como que consegue provar, você consegue dizer que a verdade absoluta é essa, que se é algo metafísico? Que há algo metafísico? É. Por necessidade de criação. Por causa que algo há. Algo há depende de metafísica já. Então é impossível tu refutar que algo há, ou que a realidade existe, e dessa maneira a gente é capaz de analisar a realidade e descobrir quais são as necessidades por trás daquilo que existe. Uma delas é que aquilo que existe precisa ter sido criado. Então a gente é capaz de encontrar o ser que dá ser às coisas que existem no mundo sensível, das coisas que mudam. Porque todo movimento tem uma causa. Todo movimento tem uma causa. Tá. Isso não vamos estender no debate porque eu não sei mesmo muito sobre isso. Tem várias maneiras. Mas